Agora nós chegamos a um momento muito importante em que vamos ouvir a palavra de Deus. E hoje na ministração nós temos um amigo, ele não é pastor de área e presidente de células, mas não é pastor, mas é uma bênção este homem, chama-se Humberto Tecil Soares, esposa dele Isabel Cristina, enfermeira, ele é engenheiro, tem 2 filhas, uma casada chamada Ana Paula, que com o doutor Gustavo deu um neto lindo para ele, chamado André. E a outra Vanessa estava aqui há pouco, cuidando do Data Show. Ele vai ministrar, a casa dele já é uma igreja de célula. E ele vai contar coisas muito boas para vocês. Ele é meu discípulo também. Isso é uma honra. Glória a Deus. Hoje de manhã, quem esteve no culto, estava aqui o pastor Cláudio Espíndola, meu irmão, o pastor Samuel, e também foi discípulo dele, né? É mais jovem que o pastor Samuel. E hoje eu estava dizendo para a Cristina que responsabilidade, né? Ter como discipulador o pastor Samuel, e vendo o Cláudio hoje, uma referência nacional, né? 2 vezes presidente da convenção nacional, a nível nacional também a presidência, não a nível regional. Mas eu recebi do pastor Samuel esse convite, fiquei muito agradecido, porque sempre é uma responsabilidade ele confiar, a gente sabe o cuidado dele. E de primeira mão, assim, no primeiro momento eu pensei numa palavra para compartilhar com os irmãos, que é eu tinha logo depois da conversão, que faz quase 8 anos, poucos meses, eu comprei um livro chamado Ira, I-R-A, Ira. Me chamou até a atenção o nome do livro, bem curtinho, Ira. E para mim era tudo novo, né? A gente recém-convertido, tudo é novidade. E eu comprei o livro, eu gosto de ler, e é o mesmo autor daquele livro muito conhecido, As 5 Linguagens do Amor, que é do Gary Chapman, esse livro. E me abriu muito meus olhos, muitas coisas eu não conhecia, realmente eu era ignorante frente a esse sentimento, aquele fervor que nos dá em momentos chaves da nossa vida, que é chamado de ira. E eu li aquele livro e emprestei para a Vanessa, lá em casa foi a primeira a ler, emprestei para minhas sobrinhas, emprestei para irmãos da célula, e estava sempre comigo ultimamente. E não é que sexta-feira o pastor me convida e eu vou falar sobre a ira. Aí ainda morreu um parente, um tio meu, eu não tive muito tempo para preparar, mas eu contava, eu tenho pronto o assunto, está ali esmiuçado, é só pegar alguns trechos ali, e é lindo mesmo a descrição ali desse fenômeno humano. E sabe que eu não achei o livro, liguei para alguns irmãos da célula, e aí Deus falou comigo, vai ser com o Espírito Santo. Amém? Então, eu creio que Ele quer falar, e de manhã, tanto com o pastor Cláudio Espíndola, enquanto o pastor Samuel Espíndola, que deram uma palavra aqui, de manhã muito linda, confirmou plenamente, citando versículos chaves da pregação de hoje. Então, ira, nós devemos também conhecer muito bem esse sentimento, esse fenômeno humano, porque ele tem afetado muito a vida nossa, os nossos relacionamentos, muitos casamentos têm terminado, muitas amizades, muitos empregos às vezes são perdidos, porque às vezes tem momentos que a gente se sente injustiçado e não tem domínio, perde o domínio e extrapola, e aí a ira extrapola e a gente não se sai bem nesses momentos. Então, o que é a ira? A ira é sinônimo de cólera,
raiva, indignação contra injustiças e desejo de vingança. É um assunto bem difícil de lidarmos. Tem muitas pessoas novas, eu estou vendo aqui essa noite, nos visitando. E eu digo para elas, não desistam da mensagem, principalmente no início dela. Porque eu também, foi um choque para mim, naquela leitura daquele livro, toda essa mensagem sobre a ira. Então, muito mais difícil é para os não cristãos, que a gente já está acostumado, conhece a Deus, conhece o caráter de Deus, né? Então nós vamos abordar esta noite a ira divina e a ira humana, mostrar o que elas têm em comum e em que elas são diferentes. Então, começando pela ira divina, são inúmeras as citações da ira de Deus na Bíblia. Isso para mim já foi um choque inicial, né? Porque eu disse no início da conversão, a gente não conhece ainda a palavra de Deus, e Deus é amor, é uma coisa que todo mundo já nasce sabendo. Deus é misericórdia, Deus é bondade, mas Deus tem ira, exerce a sua ira e vai exercer uma ira vindoura ainda. É uma coisa que foi uma novidade. Talvez você sentado aqui esta noite está começando a achar algo estranho aqui. Mas esse Deus lá da igreja dos batistas lá tem ira? Não, a Bíblia está recheada. Então eu podia ficar todo o horário que eu vou falar só citando versículos bíblicos sobre a ira de Deus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Concordar com isso? Amém. Um versículo chave, Romanos 1,18. Podemos abrir, talvez os nossos olhos vão guardar mais essa palavra. Estamos começando com a ira divina, depois nós vamos entender por que começar pela ira divina, para entender a ira humana. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira divina está baseada, o próprio versículo deixa bem claro, é um reflexo da santidade e da justiça de Deus, e é também uma indignação contra o pecado. Sobre isso, o que você acharia de um júri popular que, apesar de todas as provas, as evidências, não condenasse um réu assassino? Totalmente pego e flagrante, e não condenasse, eles seriam considerados justos? Esse júri popular, aqui no Brasil, eu creio que tem os advogados, para um assassinato assim é júri popular, né? Seria considerado um júri justo? Não? Mas Deus é um justo juiz. Ele é o perfeito em julgar. Até pode, a gente sabe até alguns famosos, né, que ficou muito evidente o crime e não foi condenado. Mas Deus não faria isso. E Deus, além de ser um Deus de amor, é um Deus de justiça. Ele é um justo juiz. Ele não pode se abster numa hora dessa, né? Então, parece que Deus então encontra-se com um tipo de dilema. Que dilema é esse? De um lado estão sua justiça e a santidade de Deus, e de outro lado está o amor e a misericórdia de Deus. E o amor e a misericórdia exigem o que? Reconciliação e perdão, estão ligadas a isso. E a justiça e a santidade estão ligadas a essa indignação, essa ira dele. Ambos são atributos essenciais na natureza de Deus. Quem lê a Bíblia sabe muito, né, está muito divulgado ali, é fácil de entender o amor, a misericórdia de Deus, mas a sua santidade e a busca de justiça de Deus. Ele resolveu esse aparente dilema. Sabe qual é a resposta para esse dilema? Esse aparente dilema? Porque Deus nunca está em dilema, né?
A gente está interpretando aqui, porque ele está entre dois atributos dele, faz parte da natureza dele, ambas características. E qual é a resposta para esse dilema? A resposta é Jesus Cristo. Lá na cruz de Cristo, a cruz de Cristo é o próprio fundamento, tanto do amor de Deus, quanto da ira de Deus, da sua justiça. Na cruz vemos o amor de Deus pelas pessoas, a entrega do seu próprio Filho, morrendo por cada um de nós. E também vemos na cruz a ira de Deus se derramando contra o pecado. Foi ali na cruz que a ira de Deus se derramou contra o pecado. Em quem? No próprio Cristo, como substituto, né? No nosso lugar ali, recebendo a ira que nós mereceríamos. Então a cruz significa, né, todo a resolução desse dilema, desse conflito, né, entre a misericórdia e o amor, e a santidade e a justiça de Deus. Veja bem, Deus não abriu mão da sua justiça, nos perdoando ali na cruz. O preço pago para ficarmos livres da ira que nós mereceríamos, por consequência dos nossos pecados, foi muito caro. Esse preço foi tão caro que Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus. Estava ali programada a ira de Deus para ela ser atribuída a Jesus. E Jesus sabia disso, ele veio com essa missão. E ele estava ali naquele momento, suando sangue, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque essa ira estava sobre toda a humanidade e ia cair num homem. Muitas pessoas dizem: ninguém sofreu como Jesus fisicamente. Eu até não creio muito nisso. Tem muita gente que teve mortes bárbaras, mas esse confronto, essa atribuição da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que requer o pagamento do pecado, ele atribuindo a Jesus essa dor não teve comparação. Foi a maior dor do universo, foi essa dor que Jesus sentiu. Então não foi barato, a justiça de Deus não ficou em vão, né? Ela foi cumprida em Jesus. A exigência da punição do pecado não ficou uma coisa evasiva, nada ficou em aberto. Esse juiz agora falhou, ele requeria a justiça e agora a justiça ficou de lado. A gente às vezes na vida civil a gente vê isso acontecer, até como pais a gente às vezes faz isso, né? Mas a gente não é tão justo quanto Deus é justo. Então nada ficou em aberto, porque fomos comprados por alto preço, como já disse, e esse preço foi o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Por isso que a cruz divide a história, por isso que a cruz é algo que a gente tem que viver sempre colocando a nossa vida na cruz de Cristo. Ali é o nosso perdão, ali o amor de Deus, a justiça de Deus, tudo foi cumprido ali na cruz. Tem muita gente que faz objeção contra Deus ou contra a própria palavra de Deus. Há muitos hoje na nossa sociedade, muitos questionadores. Tem uma objeção contra a ira de Deus. Como Deus pode exercer ira e misericórdia para com as criaturas? Ao que parece, são coisas incompatíveis, visto que uma é oposta à outra. A resposta que o cristão deve dizer é a seguinte, está na Bíblia: a ira e a misericórdia não são incompatíveis, visto que são exercidas em pessoas e objetos diferentes. Em Colossenses 3,6, não precisa abrir, diz: por estas coisas, que é uma lista de pecados, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a ira vai para os filhos da desobediência, os que não se arrependeram dos seus pecados. E em compensação, o amor e a misericórdia são exercidos por Deus para os que se arrependem, para aqueles que
aceitam, através de Jesus Cristo, esse perdão de Deus. No caso, esta misericórdia exercida aos seus filhos. 1 Tessalonicenses 1,10 diz: Jesus que nos livra da ira vindoura. Graças a Deus. Você viu a diferença de Colossenses 3,6, que diz que por estas coisas, por esses pecados que não foram perdoados, porque não ainda se entregaram para Jesus, é que vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Em compensação, em 1 Tessalonicenses 1,10 diz: Jesus é que nos livra da ira vindoura, porque Ele nos livra. A ira vindoura estava sobre nós, como nós estivéssemos no foco dela, mas Jesus nos tirou daquele foco. Então a ira e a misericórdia são compatíveis, porque uma é exercida a uns e a outra aos outros. Então é muito importante nós valorizarmos o que nós recebemos. Acho que a coisa mais importante que você já recebeu na sua vida até agora, eu não sei se você já recebeu uma grande herança, você já recebeu um grande diploma, mas o que você recebeu foi o livramento da ira divina. O que eu recebi foi o livramento da ira divina. Já pensou? Jesus disse: tem gente que teme aos homens que podem matar o nosso corpo, mas o que a gente tem que temer é aquele que pode, com a nossa alma, pode destruir a nossa alma. Então é essa que vem a valorização. Se você ainda não valorizou o que Deus fez por você, você que é alguém que se entregou para Jesus, você você ganhou o maior presente, uma pérola, e você ainda não está curtindo esse presente. Então é muito importante a gente ter consciência que a ira divina é algo que é real, está preparada para os filhos da desobediência, aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus. Nós não somos mais bonzinhos do que ninguém. Nós estamos tentando, pela misericórdia de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nos livrarmos dos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda infelizmente caímos em pecado, como um acidente. Mas a ira desses pecados, que ainda seria merecida, nós recebemos. Ainda essa ira foi tirada de nós como um foco. Sabe aqueles tiros lá na guerra do Iraque, aqueles focos assim, com raio laser, né? Foi tirado de você aquele raio. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Aleluia. Então você entendeu a ira de Deus, agora está mais fácil de entender a ira humana. E esse foi um dos maiores choques quando eu estava lendo o livro. Porque a gente fala ira humana, eu pelo menos sempre tive um sentimento de culpa, como se fosse um grande pecado só ficar irado. Mas a ira humana, em Efésios, por gentileza, 4, 26 e 27. Deixou claro uma coisa que para mim foi impressionante no primeiro momento. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Vou até repetir. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você pode dizer para o irmão que está mais próximo: irai-vos, irai, mas não peques. Pode irar, mas não peques. Por favor, irmãos, vocês podem se irar, mas não pequem. Para mim foi uma novidade. Talvez para a maioria aqui não, mas para mim foi uma grande novidade. Essa revelação foi uma grande revelação. Eu posso me irar, mas não pecar. Vamos abordar mais sobre isso. Qual é a origem da ira humana? A fonte da ira humana.
fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é mesmo? Amém. Apesar do pecado ter afetado a nossa vida, nós estamos aquém daquilo que Deus nos criou, a nossa mente ainda ficou bastante prejudicada, nossas emoções, mas ainda nós temos amor, porque Deus é amor. E se você tem ira, porque Deus se ira. Então é um atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus, da natureza de Deus, e nós temos também, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ira humana, assim como a ira divina, é a indignação contra a injustiça, a revolta contra o pecado. Da mesma maneira que Deus, a fonte da origem divina, a fonte da origem humana é essa, é a indignação contra a injustiça. Se alguém perder sua capacidade de irar-se e indignar-se contra o pecado, este ser nem poderia ser considerado um ser moral. Sabia que quando você ficar totalmente inerte a uma injustiça, a uma coisa totalmente errada, a uma coisa imoral, você está quase uma pessoa amoral, sem moral? Tem pessoas que estão chegando quase nisso, né? Hoje em dia. Não tem capacidade de julgar mais nada, de se indignar com nada. Tudo é válido. E o reflexo é a nossa sociedade. Mas a gente se revoltar contra uma injustiça faz parte da natureza humana, criada por Deus. Uma conclusão que podemos tirar é que a ira do homem, como um ser moral, é natural e não é pecado. Você já viu essa? Vai dormir com esse barulho. Eu que tinha 48 anos de idade na época, lendo aquilo ali, eu disse, porque eu já tinha tido muitas experiências de ficar irado e de ter que me arrepender muito pelo que eu fiz durante aquele momento, aquele transe às vezes que dá. Mas não é pecado em si a revolta contra a injustiça, esta ira. Por isso, como já lemos, irai-vos, mas não pequeis. O problema que tem sobre a ira é como agimos quando estamos irados. Aí é toda a questão que dá aqueles conflitos, que dá a dissolução de casamentos, amizades, como eu já falei no início, por a gente não saber lidar no momento da ira. Então nós vamos explorar um pouquinho mais. Pergunte ao seu irmão, na ira você se controla ou perde o controle? Não é fácil, né? Que desafio! Uma herança forte alemã. Desafio, né, João? Não leva nada. Mas o Espírito Santo me deu equilíbrio. Vamos abordar agora os dois tipos de ira humana. Eu consegui, não tinha um livro, aí eu fui inventando os termos aqui. Há dois tipos de ira humana: a justificada e a injustificada. A ira humana justificada ocorre quando realmente ocorre uma injustiça. Está acontecendo uma injustiça, uma agressão, enfim, um pecado que está te atingindo. Nos revoltamos com determinadas ações das outras pessoas quando diz respeito ao ser humano, a nós próprios, ou a uma outra pessoa, ou a própria natureza. Essa é uma ira justificada que eu cataloguei aqui como ela seja uma coisa real, verdadeira, não é uma utopia nossa. O outro tipo é a ira injustificada, que é originada da nossa má interpretação dos fatos e da nossa limitação de ver as reais intenções das outras pessoas. Sabe que eu acho que muitas das nossas iras são problemas de comunicação, problemas de má interpretação. Eu, pelo menos, a minha experiência me prova isso. Meus relacionamentos mais próximos com a própria minha esposa, momentos assim que a gente, uma palavra
já parece que a gente vai se irar ou entra numa ira. Às vezes é uma bobagem, é uma coisa que eu imaginei ou que ela imaginou, e a gente já está entrando num clima de ira. E eu chamei aqui de ira injustificada. As razões não justificam aquela ira. E a Bíblia, até achei o versículo, Mateus 5:22, primeira parte. Como é rica a palavra de Deus. Impressionante, analisando esse tema aqui, podia citar muitas coisas sobre a ira. Salomão foi muito rico também em nos instruir sobre nos conter nesse momento de ira. Mas aqui Jesus diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é o que eu cataloguei aqui como ira injustificada. Não tem motivo nenhum, e você está lá acusando ele. Você não parou para pensar, para julgar os fatos, para dar tempo ao tempo, para as coisas, às vezes, pelo tempo elas vão se resolver, vai aparecer a verdade, e você já está condenando o irmão, já está se irando, né? Aqui fala, se irar contra seu irmão. É bem esse caso. Aqui vemos então uma diferença entre a nossa ira e a ira de Deus. Enquanto nós falhamos em interpretar bem os fatos, nosso Deus conhece o interior de todos nós, conhece toda a verdade dos fatos, e portanto a ira de Deus é sempre perfeita e justificada, enquanto a nossa é muitas vezes falha e fruto de nosso egoísmo. Nós somos muito parciais conosco mesmo. Você vai ficar irado é quando você for agredido, você for injustiçado, e nós somos muito parciais. A nossa defesa é muito forte, é uma coisa muito... O nosso egoísmo salta nessa hora. Então eu disse lá no início que eu ia falar da diferença da ira humana a ira divina. Olha, uma grande diferença. Nós não conhecemos todo o quadro. Você não conhece a cabeça do seu cônjuge, por mais que você conheça ele. Você não sabe a intenção real. Eu estava me lembrando, preparando a mensagem, quantas brigas no futebol, desde guri, eu vi acontecer. Eu nunca fui de ficar revidando no futebol, mas às vezes no próprio jogo, às vezes até no retiro de uma igreja, você entra, o outro acha que foi machucado, acha que foi com uma intenção de machucar, e às vezes já sai briga. Eu cansei de ver brigas assim. Vocês também não? É uma questão de você interpretar errado. Às vezes até pode ter maldade envolvida, mas a gente está muito suscetível a falhas nesta área. Em casa, em várias questões, uma palavra, um está apressado, um está com outro problema, dá uma pequena resposta, o outro se ira, porque acha que é com ele. Tu estava mais nervoso do que o normal, mas ele acha que é com ele. Tu está implicando, né? Tu mudou o tom de voz, mas a gente é muito vulnerável. Os nossos sentimentos nos enganam muito. Consequências da ira humana. Todo o nosso corpo reage quando estamos irados. Você já prestou atenção sobre isso? Não importando se esta ira é justificada ou não, para você sempre vai ser justificada. Você acha sempre que tem razão. Ou é só comigo? A nossa pressão arterial e batimentos cardíacos são alterados. Uma reação hormonal é desencadeada neste momento de ira, quando você é injustiçado, você é afrontado. Todo o seu, tem um biólogo aqui, o Dr. Kurt Sommer, ele podia subir aqui e dizer os efeitos que isso acontece no corpo humano. Tudo porque Deus nos criou como um ser moral. E devemos, portanto, ficarmos indignados contra o pecado. Não sei vocês, mas minha boca resseca demais.
A ira me abala tremendamente, irmãos. Quem me conhece, está aqui a minha mãe e os meus irmãos cresceram comigo, a minha esposa agora nos últimos 32 anos. Mas eu até pode dizer, não, Humberto se controla, Humberto, mas eu já tive momentos de ira, de me perder assim, principalmente antes da conversão, de ter que me arrepender profundamente, irmãos. Aquilo te envolve, a ira é capaz de te envolver, irmão. Creio que não é só comigo. Então, é um mecanismo de defesa também que Deus nos criou. Quando vem um perigo, aquela afronta, é como se fosse uma agressão, um perigo do ser humano. E então, todo o nosso mecanismo funcional é como se nos preparasse para enfrentar o perigo. Por isso que você fica todo alerta, o sangue sobe, muda tudo no seu corpo, a voz muda, o rosto fica rígido. Agora um alerta a todos. Cutuca o irmão aí, alerta. Essa parte você tem que estar muito alerta. Alerta. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? O teu corpo está numa revolução. O meu corpo está numa revolução. Você não pode dizer que não está notando. Você está notando, o teu corpo está todo diferente. A tua voz, os teus batimentos, está tudo diferente. Agora um alerta: o momento da nossa ira é muito perigoso, pois ficamos sujeitos a pecarmos também, porque nós estamos supondo que o outro está pecando conosco. Mas aí agora nós ficamos tão vulneráveis que nós estamos sujeitos a pecarmos também. Estamos então num período vulnerável, pois queremos nos defender. E como dissemos, podemos até estarmos enganados a respeito da veracidade dos fatos. Então nós temos que ter muito cuidado. É um momento assim de decisão. Se você está irado, todo o seu corpo está lhe avisando que você está irado, e você deixar a onda te levar, pode não dar boa coisa. Quem anda armado é um perigo. É um perigo. Quanta coisa acontece no momento de ira. Toda essa mudança, então, no nosso físico e no nosso emocional, deve servir de alerta para que tenhamos muito cuidado com a nossa reação. Será que dá para entender que aquilo tudo vamos olhar assim, é um benefício para te alertar? Olha, agora tu vai ter que tomar cuidado, irmão. Não é uma coisa natural que você... Imagina se não tivesse nada disso. Você foi agredido, você foi ofendido, você foi injustiçado, você está irado e não tem nenhum aviso. E aí você pode pegar a arma, você pode fazer um monte de coisa. Não, Deus está lhe avisando, a sua natureza está avisando. Agora tome cuidado, não com ele, contigo. Contigo, é você que agora é o perigo. Sabia que agora é você que está em perigo? Então tudo está em como se comportar quando estamos irados. Aqui está a essência de uma vida que dá bons resultados para nós, bom testemunho, da nossa vida, dentro de casa, no trabalho. Tem muita gente que se ira, perde o emprego. Eu vou dar aqui rapidamente 3 dicas de como se comportar no início dessa ira, nesse processo da ira. Primeiro, tardar nossa reação. Segundo, sermos misericordiosos. E terceiro, não darmos lugar ao diabo. E com base bíblica ali nós já lemos. Primeiro, tardar nossa reação. Mas é muito importante esse aspecto, que a gente prevenir o nosso pecado frente à ira, aquele momento de decisão. Provérbios 29:11 diz: o insensato expande toda a ira, mas o sábio, afinal, reprime-a. O insensato expande toda a ira. No versículo 22 de Provérbios 29 diz: o
o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. E Tiago 1,19, esse aí vocês poderiam abrir, quem pode riscar, eu acho que você pode riscar na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, 19 e 20. Estudando esse assunto, a gente vê como Deus dá valor para nesse momento de ira. Como é cheio de recomendações, como é rico em recomendações, porque é um momento de perigo. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente já viu onde é que a justiça de Deus ela é produtiva, né? Já vimos aqui, foi lá na cruz. Lá ela foi produtiva. Mas muitas vezes a gente quer fazer a nossa justiça ali. Aqui está dizendo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas o importante aqui também, no versículo 19, que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira imediata ao fato que nós levantamos aqui, que você está atordoado com aquela agressão moral ou física, enfim, com aquela injustiça, é sumamente importante você reter essa ira. Tem até uma piada que a gente aprendeu lá na célula, a Cristina conta sempre. Nesse momento é bom colocar uma água benta na boca e deixar um tempo passar o efeito daquela água benta, como se fosse algo esotérico, só para brincar assim, né? Não tem nada de benta, é só uma brincadeira para dar o tempo passar, você não falar nada, você não reagir ainda. Não tem nada de benta, até seria uma boa, encher a boca d'água. Então temos que retardar nossa reação ao mal que recebemos, ao mal que sofremos, pois pelo contrário, se agirmos em cima da nossa ira, vamos sofrer muitas consequências. Muita coisa vai vir daí. Eu elenquei aqui 7 coisas. Primeiro, vamos perder o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Como já dissemos, estamos vulneráveis, ressentidos e ofendidos. Naquela hora ali, se você começar um debate, você tentar uma correção, você está irado, você está descontrolado, você provavelmente vai perder o domínio próprio. Segundo, não vamos ter tempo de verificar se estamos interpretando bem os fatos. Por isso que ali que nós acabamos de ler, devemos ouvir mais. Sejamos prontos para ouvir. Será que numa hora de ira é fácil ficar só ouvindo? Não é. Por isso que a Bíblia manda fazer aquilo que, se fosse tão óbvio, não estava aqui, né? Então aqui, irmão, nessa hora, ouve mais. De repente não é aquilo que você está pensando. Aquela ofensa não era contra você. Então, se você agir rápido em cima da ira, a primeira é o domínio próprio. A segunda, a gente nem vai ter tempo de julgar direito o que está acontecendo. O terceiro, nossa ira tira o foco da resolução do problema e nos tira o raciocínio lógico. E imagine agora, se você está irado, provavelmente o outro também vai ficar irado, ou já está irado, né? Imagina 2 irados, descontrolados. Eles estão prestando atenção no que o outro está falando? Ele já está preparando, quando o outro está na metade do raciocínio para expor, para uma defesa, ele já está pensando no que ele vai atacar. O outro já está pensando como atacar. Aí não são um irado, nós estamos falando de um. No caso é nós aqui, mas o outro está impassivo ali, não. O outro também está irado. Então, a resolução do problema está longe. Então, não é muito provável que se
resolver o conflito depois, a coisa pode caminhar em bons termos. Resolver naquela hora da ira, provavelmente não vai terminar bem. Quarto, estaremos normalmente devolvendo o mal com o mal, e não estaremos exercendo perdão e misericórdia. Se naquele diálogo irado você está sendo ofendido, o seu caráter, provavelmente você vai ser tentado a ofender o caráter da outra pessoa, não é mesmo? É verdade. E a gente não pode, irmãos, devolver o mal com o mal. Estamos também no quinto, pecando se ofendermos a outra pessoa, ofender o caráter dela, ofender sua identidade, pois ela é um ser criado também à imagem e semelhança de Deus. E não temos o direito de amaldiçoar ninguém, nem a pessoa que está te ofendendo. Então naquele momento ali você vai estar propenso a ofender o caráter da outra pessoa. Por isso que ali dizia também, nós temos que ser tardios para falar, em Tiago. Podemos dizer, por exemplo, isto é uma mentira, eu não aceito isso que tu está falando de mim, é uma mentira. Você nunca poderá dizer, você é um mentiroso. Mesmo irado, você não pode dizer, você é um mentiroso, você não presta, você é um relaxado, esses atributos, atribuindo esse caráter amaldiçoador na vida da pessoa. Você não tem esse direito, ainda mais se você representa Cristo aqui na terra. Você pode até falar do problema, você pode falar até do pecado. Não, isto não é verdade, eu não aceito isso, é mentira isso. Nunca é bem diferente, irmãos, você dizer, você é um mentiroso. Vocês estão me entendendo? E é na hora da ira, você saber controlar isso. Eu digo para vocês, não é qualquer um. Você tem que ter muito fruto do Espírito Santo. Você tem que estar cheio de Deus para fazer isso. Porque naquela hora você não está medindo nada. Mas eu creio que nós aqui podemos irar, mas não pecar. Amém? Amém? Bom. Devemos cuidar, portanto, a nossa língua quando estamos irados. Devemos ser tardios para falar, porque na hora da língua, claro, pode ter uma arma, é pior ainda, mas a arma número 1 que vem na hora da ira, e que é geral a todos, nem todos aqui têm armas, nem todos são violentos em agredir, mas a nossa língua é uma arma mortal, e inclusive presente a todos nós, não é verdade? Então esse é o quinto elemento que eu botei aqui, quando nós estamos abordando o primeiro lá, ser tardio para irar-se, não reter a ira um pouco. Tem outros que dizem, dá uma volta na quadra, já ouviu isso, né? Dá uma volta na quadra. O sexto aqui, alguns agindo irados cometem agressões ou até mortes. Quanta coisa é feita numa hora da ira. Um exemplo bíblico, Moisés, se lembra lá em Êxodo capítulo 2, ele vendo um egípcio maltratando um judeu, o irmão de sangue dele, né? Um judeu. E ele amava muito os judeus, tanto que depois representou os judeus, né? Para tirar eles daquela escravidão. Mas ele vendo um egípcio maltratando, ele era um príncipe do Egito. Foi criado dentro do palácio. Ele podia até dar uma ordem, eu creio, para aquele egípcio parar aquele maltrato ali. Mas ele foi lá, o que ele fez? Naquela hora de ira, está evidente que ele ficou irado. Sabe o que ele foi lá e fez? Matou o egípcio. Matou o próprio Moisés, que para nós escreveu o Pentateuco, 5 livros mais lindos da Bíblia. Ele foi lá numa hora de ira e ele matou o egípcio. E aí o faraó foi atrás dele, aí ele pagou caro por aquilo ali, aquela insensatez, simplesmente porque ele não tardou a ira dele. Ele viu o egípcio maltratando o judeu, um colega dele, um amigo dele talvez, e ele foi lá e matou o egípcio.
teve que fugir, teve que se esconder. E sétimo, se agirmos em cima da nossa ira, vamos nos arrepender no futuro, irmãos. E no futuro bem próximo. Estaremos passando de ofendidos para ofensores, de agredidos para agressores, e teremos que ir junto ao outro, que inicialmente era a fonte da nossa ira. O pecado estava na mão dele, a bola quente estava com ele. A partir que eu reagi, não dei tempo para minha ira se apagar, eu reagi, eu já comecei a ser eu o agressor. E se eu sou um cristão, depois eu vou ter que ir lá e ainda pedir perdão. Você viu que encrenca? Você estava até por cima, você tinha que perdoar, você estava sendo injustiçado, você estava com toda a razão. Quem tinha razão era você. Daqui a pouco você perde toda a razão. Eu perdi várias vezes a razão. Pergunta aqui para minha família, porque eu mirei, depois tive que ir lá e perdoa. Às vezes, sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha toda a razão, 100% da razão. Eu mirei a tal ponto que depois eu fui me humilhar, pedir perdão, e a outra pessoa que perdeu a razão primeiro nunca me pediu perdão. Já viu uma coisa dessa? Ou naquele momento não pediu perdão. Quer dizer, eu estava com todo, eu que estava dando as cartas, como se diz, e eu tive que ir lá me humilhar. E claro, eu acho que até é válido, não estou aqui comentando, não, se humilhar. Se você errou, não importa o quadro, você vai lá e se humilha, Deus vai estar com você. Mas às vezes tu paga esse mico. Alguém já passou por isso? Eu já passei, várias vezes. Então eu acho que é um bom motivo para não se agir na ira, não agir naquele momento da ira. Viu como a Bíblia é sábia? Tardar para irar-se. Olha bem. Então eu estava lendo aquele livro, voltando aqueles 7 anos e pouco atrás, quanta riqueza tem na Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia direito. Então que coisa terrível é agir em cima da nossa ira. Pode nos colocar num imenso embaraço, constrangimento. Talvez no serviço você vai ficar lá de olhos mal vistos. Talvez você não tenha um privilégio de uma promoção, porque você é considerado irado. E eu acho que quem tem cargos de autoridade, seja até na igreja, na célula, seja no trabalho secular, você tem muita responsabilidade, porque um líder que se ira facilmente, ninguém quer ficar junto com esse líder. A própria Bíblia diz que o Senhor os próprios pais não irarem os filhos. A Bíblia fala muito, os filhos honrarem os pais. Mas sabe o que fala também? Para os pais não irarem os filhos, irritarem, porque tem pai que chega a irritar os filhos. Então o papel do líder também e eu acho que essa é a recomendação do pai não irar o filho, também serve. Se você é líder, não irrite os seus comandados, não irrite eles, não deixe eles chegar até um ponto, de ficar revoltados. Continuando, como se comportar quando vem a ira? O primeiro item foi tardar a irar-se. Segundo, sermos misericordiosos. Isso está ligado a ser generoso, a ser perdoador, a dar graça, devolver em graça aquele mal, devolver o bem. Está recebendo o mal, vai lá e devolve o bem. É desse segundo item que eu estou falando agora. Está resumindo assim: ser misericordioso, devolver o bem mesmo recebendo o mal, sabendo que também somos pecadores, é que podemos fazer isso. Temos que oferecer o perdão e rápido, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós já lemos aqui. O que é não deixar o sol se pôr? Não vai virar um dia, você vai dormir irado,
resolva rápido. O perdão que devemos oferecer não é condicional, irmãos. Já o perdão de Deus é condicional. Nós estávamos debatendo isso na célula quinta-feira. Sabia que o perdão nosso não é condicional, isto é, nós temos que oferecer perdão 100% em 100% dos casos. Não importa nada, é incondicional. Deus, o perdão dele para nós é condicional. Qual é a única condição? É nós perdoarmos. Ele só faz essa condição, é que perdoemos nosso próximo. Lá em Mateus 6,14, se você quiser abrir, e o pastor hoje foi usado por Deus, o pastor Samuel, porque quinta-feira nós estávamos debatendo e surgiu uma questão, essa do perdão. Eu contei até a parábola daquele que era o devedor, que tinha uma dívida grande, e depois foi perdoado e não perdoou alguém que tinha uma dívida menor. E o senhor hoje contou, parecia que eram minhas palavras quinta-feira. Acho que isso que é discípulo, né? E até eu não fiquei no almoço, mas a Cristina ficou, e o Cláudio, o irmão da célula, chegou, falou para a Cristina e disse assim: eu subi aqui, que não estava de manhã, e disse: olha, o pastor, eu não falei nada para o pastor lá da célula. E o Cláudio me disse: tu não vai lá falar isso. E eu tinha certeza que tu tinha falado para o pastor. Não foi isso, Cláudio, que tu me disse? Agora há pouco tu me repetisse. Porque é tão importante esse assunto que o Espírito Santo está preocupado aqui conosco. Estava preocupado com a nossa célula, e eu vi que ele queria expandir mais. O pastor falou de manhã, nem todos estavam de manhã, e ele quer repetir isso agora. Deus quer repetir. Então Mateus 6,14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu creio que esses dois versículos dizem a mesma coisa, mas Deus quer deixar tão claro que Ele fala o positivo e Ele fala o negativo, para nós não ter nenhuma dúvida de interpretação. Que o perdão de Deus é condicional, e a condição está aqui. Verdade. Não está dizendo que você tem que, para receber o perdão de Deus, você tem que perdoar só quando o outro mereceu o perdão, ou só quando o outro se arrepender do que fez. Aqui não dá nenhuma restrição, não amplia nada. Ele só diz assim: se perdoar aos homens as suas ofensas. O homem te ofendeu, tu é obrigado a perdoar. Tu não precisa aprovar o que ele está fazendo, mas oferecer o perdão, você não tem saída. Até na célula, uma irmã, a Letícia, falou: o perdão não nos pertence. Eu achei brilhante isso para ela, eu aprendi essa hoje. O perdão, sabia que o perdão não te pertence? Deus te perdoou, e agora tem que perdoar todo mundo. Se tu retiver um perdão, aí a Charisa me falou outra coisa: é apropriação indébita. Você está ficando com algo que não é seu. Se você foi perdoado, agora você tem que oferecer o perdão indistintivamente, indiscriminadamente. E agora, se você quiser, não, agora esse caso aqui não tem perdão, isso é apropriação indébita. Aí eu só aprendi mais uma. Foi com a Letícia, foi com a Charisa. Ela é advogada, né? Ela disse: eu sou advogada, é a apropriação indébita. Então, o perdão, irmãos, é para já. Temos que perdoar, não temos? Está claro aqui? Eu tenho alguém com dúvida? Já o perdão de Deus é condicional, né? Então, como já falamos, temos que perdoar. Perdoar é um mandamento, perdoar é uma ordem. Então, sejamos, irmãos, inteligentes, espertos, práticos. Vamos perdoar rápido. Eu acho que é um desperdício passar um dia, 2 dias, 3 dias, aquele sofrimento, aquele coração, e sabe que o coração vai ficando cada vez mais duro da gente. Se você demora a perdoar, você fica às vezes com o coração tão duro, mas tão duro, que
continua aquele clima ruim, você nem se lembra mais do que, mas você está com o coração tão duro que permanece duro só pela rigidez do teu coração. Você até o problema você nem se lembra mais. Você é capaz até de nem valorizar muito mais o problema, mas a relação está tão quebrada pela dureza de coração, porque pela lentidão de perdoar. Então nós estamos vendo o 1, nós tínhamos que retardar a ira. O 2, temos que ser, ao contrário, rápidos no perdoar. Talvez a gente guarde melhor, né? Um tem que retardar, deixar para depois. Agora o perdão é para agora. A Bíblia diz: não deixa virar de noite, não deixa o sol ir embora. Agora é umas 7h da noite, já está indo embora. Eu acho que se é de manhã, não deixa vir o meio-dia. E se você for daqueles inteligentes mesmo, agora eu estou falando aqui para você que é inteligente, você perdoa na hora, não deixa nada para depois. Glória a Deus. A Bíblia diz: não deixa o sol, é ótimo, mas se eu estou falando para algo mais, para um cristão ainda dizer: eu quero superar ainda, eu não quero sofrer nada, é agora, me fez agora, eu te perdoo em nome de Jesus. Acaba com o problema, acaba. Devemos deixar qualquer espécie de vingança, porque na ira está embutida uma vingança, irmãos, fora da nossa alçada. Não é da nossa alçada a vingança, pois Deus disse que a vingança pertence a Ele. É outra coisa que parece que o pastor, nós estávamos em dobradinha de manhã, o pastor falando aqui, e ele leu Romanos 12:19 aqui de manhã, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira, a ira com crase, a ira, dá lugar, deixa ela de lado, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deu para entender? A vingança não é tua, a vingança da mesma maneira não te pertence, não me pertence a vingança. Então, não é da nossa alçada, pertence a Deus. Não fique sofrendo, meu irmão. Conheço muitos casos reais, não estou aqui para brincar, não estou aqui fazendo um casinho, mas eu conheço casos reais, até dentro da minha família, que não são cristãos, que estão doentes, atrofiados, mais jovens que eu, tudo por ira, por falta de perdão, por não retardar a ira e por não ser rápido em perdoar. Quem é meu parente aqui sabe até de quem que eu estou falando. Os outros não adiantaria nem citar. Mas é caso triste. Você vê a pessoa, é de chorar, irmãos. Eu falei que teve enterro sábado, estava lá esse parente, é um estado assim de calamidade. E é esse assunto aqui, é irado e não sabe se dominar no momento da ira. Chega a um ponto tal que ele está se destruindo. O pai dele tem 50 e poucos anos, é mais jovem que eu. O pai dele tem 80 e poucos anos, está melhor que o filho. Está melhor que o filho. Então isso não é uma coisa que a gente possa menosprezar, saber se dominar a nossa ira. O terceiro, então vamos recordar, como se comportar quando estamos irados. Primeiro, tardar nossa reação. Segundo, sermos prontos a oferecer o perdão, a ser misericordioso. E o terceiro, não dar lugar ao diabo. O diabo fica à nossa estreita quando estamos irados. Aqui é um momento que nós estamos vulneráveis. Ele quer colocar em nós o ódio, a violência, e através disso interromper nossa comunhão com Deus e com os irmãos. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, sede sóbrios, vigiem, fiquem em vigilância. Aqui continua: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse alguém é você.
É eu, sou eu. Depois continua: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não pensa que é só você que sofre uma injustiça. Não pensa que você só é a vítima. Muita gente aqui está dizendo: resistir firme na fé, certo que sofrimentos iguais estão se cumprindo em outros irmãos. Fique firme, não caia nas mãos do diabo, não use a sua boca como boca do diabo. Você não presta, você é um mentiroso. Então, resistir não dá lugar ao diabo, como nós lemos lá em Tiago, né? O conselho é este: ficar sóbrio e vigilante. Analise a sua situação emocional e veja se é o momento de você reagir. Seja sóbrio e vigie. Vigie quem? Eu creio que não é vigiar o diabo, é vigiar você. Não caia na cilada dele, porque ele está só querendo bater palma ali para a situação. Eu creio que ele nem vai fazer nada. Ele vai só ficar observando a tua reação natural ali. Porque aí o pecado vai nos dominar quando estamos irados. Qual é a conclusão, irmão? Precisamos ter domínio sobre nossa vida, também sobre a vida espiritual, mas sobre a nossa vida emocional também. Nós temos que ter domínio. A ira interfere na nossa vida de oração e na comunhão dos irmãos, inibindo em nós o desejo de crescer espiritualmente. Se você vive em ira, dificilmente o Espírito Santo vai estar presente na sua vida. Irai-vos e não pequeis, é uma sugestão, uma ordem bíblica. Indica que podemos ser vitoriosos quanto à ira que se manifesta em nós constantemente. Eu não estou aqui dizendo que você não vai ficar irado, porque isso é da natureza humana. Nós todos vamos ficar. E olha, escutar até um jornal nacional, abrir um jornal, ali você vai ficar irado também. É a reação da ira que pode nos tornar derrotados. Então, irai-vos e não pequeis indica que podemos ser vitoriosos quanto a esta ira que se manifesta constantemente. Devemos ter domínio sobre a ira, senão seremos homens carnais, pois todos os pecados oriundos da ira são descritos lá em Gálatas 5 como obras da carne, não fruto do Espírito. A ira está lá. Eu creio que a ira que está lá como uma obra da carne não é a ira, é essa reação contra o pecado, é a nossa reação junto com a ira, é os pecados que estão ali colados com a nossa ira. Por isso que lá, frutos da carne, está lá inveja, bebedice, iras, contendas, porque geralmente a pessoa irada, ela perde o controle. Mas nós somos instruídos. Esta noite eu creio que o Espírito Santo está aqui desde de manhã, falando conosco. O pastor leu ali Romanos 12, né? O próprio versículo da noite, que a vingança é do Senhor. Lá na brasa, a Marcela está me dizendo que foi a palavra lá na brasa também, hoje de manhã. Tem os irmãos da brasa aqui. Então, vocês viram o choque que eu tomei lendo aquele livro, que eu faz 7 anos que eu não leio o livro. Então, foi a ideia que eu fiquei de valorizar isso, principalmente que era muita novidade para mim. Talvez para você que está hoje aqui, primeira, segunda, terceira vez, você estava em choque. No início, então, nem se fala. Pô, eu vou no culto, eu vou lá para sair mais leve. O irmão vai falar sobre ira, né? Um assunto parece não muito convencional assim, né? Mas eu acho que o próprio domínio da ira vai te dar mais paz, vai me dar mais paz. Eu confesso, irmãos, eu tenho que me dominar, pedir para o Espírito Santo me ajudar em vários momentos daqui para frente, porque eu quero cada vez mais dar mais testemunho. Vocês também, não? Então nós todos precisamos se conter
com a ira. Até o pai precisa se conter com a ira, como repreender um filho. Às vezes não é no momento ali que você está indignado. É muito importante o papel do líder, do pai, até do pastor, de um líder de célula, de um líder do ministério da igreja, de um líder lá do trabalho. Como nós vamos reagir com a ira? Quando nós estamos irados, nós somos chatos, nós somos agressivos, nós tornamos ofensores. O nosso jeito até de falar é agressivo. Nós devemos nos cuidar, irmãos. É um cuidado que cada um aqui, ninguém fica de fora. Causa um mal-estar. Causa um mal-estar, e depois da ira, eu não sei, comigo é assim, dá um arrependimento, um sentimento de fraqueza. Como que eu falei tanta besteira, falei tanto, às vezes não saem palavras, né, maldizendo, mas sai um jeito tão agressivo. De mim, às vezes, sai um jeito tão agressivo. Quantas vezes eu já contei aqui, né? Paguei assim, a gente chama mico, né? Por ficar irado, não se controlar. Então é muito importante, eu creio, que Deus está falando conosco aqui, porque às vezes a ira não precisa dar aquela estrondo assim. Tem ira que dá uma loucura, né? Às vezes é aquela ira baixinha, é aquela coisa que machuca por dentro, machuca o próximo assim, ó, vai minando, aquela coisa assim, é uma palavra só, não é muito diálogo, mas é uma palavra irada, que Deus quer nos cortar, nos limpar. Amém, irmãos? Amém. Então, eu queria ministrar agora um louvor para terminar. Enquanto isso, a gente ficar de pé, pedir para Deus nos mostrar quão importante é esse momento de a gente se arrepender dessas nossas iras, desse caminho que nós temos que trilhar. E você que tem sentido, ouvindo essa palavra, Deus falando com você, que tem que ter novos caminhos, que você tem muito a trilhar nesse caminho de tardar-se a irar, de ser rápido em perdoar, e também não dê lugar ao inimigo das nossas almas. Você vem aqui na frente, o pastor Samuel vai orar para você ficar ali perto de... Eu creio que tem um demônio de ira que se aposta na nossa vida, na nossa alma, quando naquele momento a gente não sabe, né, enfrentar direito a ira. Aí ele nos domina, e aí você vai falar coisas que não quer falar, vai reagir coisas que não tem que reagir. Mas hoje o pastor vai orar, nós vamos orar aqui, nós vamos interceder. Amém. E você vai ficar liberto desta ira que às vezes tem lhe dominado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver,
sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constrange com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, quero te ver, quero te ver, quero te toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Pastor, quando você sentir agora aquela ira, a ira fervilhar dentro de você, todos aqueles sinais que você vai ser acometido, naqueles momentos que você vai ser agredido moralmente ou emocionalmente, você saiba que Deus está com você, o Espírito Santo vai te dar domínio próprio, que você vai ser vencedor. O pastor vai orar e vai tirar essa carga que às vezes a gente tem sofrimento, depois aquele vexame que vem depois da ira. O pastor vai orar e você vai ficar livre desse, você vai ficar livre desse desconforto todo. Em nome de Jesus. Uma vez eu fui chamado a São Paulo para orar para um casal e aconselhar um casal, muito amigo meu. Eu e Helena, para levantar, eles tinham desejo de não perder os filhos, estavam perdendo os filhos, e nós começamos o aconselhamento às 6:30 da tarde e terminamos no outro dia às 7:30 da manhã. E era tão grande a ira que os dois não se olhavam, coisa séria. E às 6:30 eu dei um diagnóstico para eles final: vocês têm que se amar a nível de inimigos, depois a nível de irmãos, depois a nível de marido e mulher. A ira tremendo. Outro casal aqui em Porto Alegre, eles eram tão irados que os filhos não queriam mais conviver em casa. Um dos filhos é marginado até hoje. Sabe onde o filho come? No muro da casa deles. Já tem 28 anos. É marginado, porque o pai e a mãe viviam irados. Tentamos de todas as formas tirar ele da marginalidade. Usamos alguns moços daqui, ele não quis. A ira provoca muitas maldições. E isso eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi em qualquer segmento científico.
mas aprendemos aqui na comunhão das famílias de Deus. Aqui somos restaurados, nós abençoamos. Quando pensamos ou sentimos que começa a se esboçar a ira para nos tirar a paz, nós já temos a ferramenta para isso. Isso é bom demais. Você não precisa pagar um analista, nem um psicólogo, nem um psicanalista. São homens que Deus tem levantado com muita técnica para cara a cara resolver o problema. Mas eu tenho chegado à conclusão que o Evangelho tem a resposta, como hoje foi referido amplamente. Até estamos passando um pouco mais, mas não pense nisso. Você está levando uma riqueza para casa, para você ser o administrador de si próprio, da sua família, e o grande abençoador. Creia nessa frase. Pai, que bom nós ouvirmos tantos conselhos, tantas referências, tantos endereços da Bíblia que nos proporcionam amanhã, hoje mesmo, uma vida saudável. Que bom, Pai, que Tu estás curando, porque muita gente irada levou isso para o estômago, para o esôfago, levou isso para a bilis, levou para tantas partes do nosso organismo, para o pâncreas, levou para os rins, para o fígado. Oh, Pai, quanta gente enferma por causa da ira, mas liberta agora. Oh, estes filhos estão aqui desejosos de receber essa graça misericordiosa para reconhecer, discernir como administrar esta ira, que ela vem sutilmente para nos enganar, às vezes por causa de um feijão que queimou, às vezes um bife que queimou, às vezes uma toalha que não foi mudada, às vezes um esparadrapo que não estava no lugar. Oh, Pai, estende a Tua mão de poder agora sobre nós e nos dá a Tua paz. Graças Te damos por tantos conselhos. Vai desprendendo este irmão, vai desprendendo esta irmã, este amigo, este moço, esta moça, vai desprendendo desta ira, e esta ira já se torna um vício lá em casa. Vai quebrando estas dificuldades. Vai, para dar força, alegria, paz, um novo relacionamento, novas palavras até românticas, marido e mulher, para viverem uma vida não sombria, não uma vida hipócrita, mas uma vida na Tua presença gloriosa e abundante. Sara, agora, coloca fogo, 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 fogo em nossas vidas, porque o fogo do Teu Espírito vem retirar as cinzas da ignorância, as cinzas da limitação, as cinzas do coração fechado, para que possamos reconhecer nossa inoperância e dizer: só o Senhor é Deus, vem na minha vida agora. Te coloco o meu coração para que Tu sejas Senhor da minha vida, em nome de Jesus. E você vai bater palmas, agradecer.